Bom dia a todos e a todas. Ah, eu vou começar lembrando algumas coisas bem do passado, a partir de 1900 ocorridas ali na região de Paranapiacaba, que é falando da reserva biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, que foi citada anteriormente. Ela então foi criada por um alemão, né, depois naturalizado, chamado Hermann von Ehring, que foi diretor do Museu Paulista. E aí, como a proposta da minha fala é sobre os saberes de Paranapiacaba, então eu começo falando de quem idealizou a criação dessa reserva. Ela foi adquirida por Hermann von Ehring, mas existia uma pessoa ali chamada Matthias Wackett, que retirava plantas ornamentais do entorno e aí passava para as pessoas, gerando renda, ele gerava renda para ele, para que isso ornamentasse jardins. Então isso mostra uma relação entre o ser humano e a natureza do impacto muito baixo se a gente for comparar o que ocorria naquela área em 1900, que era retirada de floresta no Vale do Quilombo e do Rio Mogi principalmente, para a produção de carvão e lenha. Então, nessa área que foi criada a reserva biológica, inclusive, um funcionário, um guarda-parque chamado Ernesto Schwebel, ele foi exonerado do Estado por conta, em 1918, porque pessoas que retiravam carvão começaram a acusá-lo de ser espião dos alemães. Então, na época da guerra, né? Então, eu acho importante a gente mostrar que a competência que tem também as pessoas comuns que não estão na academia para a conservação dessas áreas. E isso vai ficar mais evidente depois de 2000, né? No estado, segundo Warren Dean, um historiador ambiental, ele fala que no estado de São Paulo, em 1950, existiam 76 mil pessoas trabalhando como lenhadores. Olha a devastação que isso causa no estado de São Paulo. E aí, quando a gente vê aqueles mapas que passaram, a gente vê, então, todo o estado, em grande parte, desmatado, e a conservação ali permaneceu por conta da inclinação e também por conta da recuperação que ocorreu naturalmente. E o declive daquelas áreas impediram que a urbanização chegasse ali, causando um grande impacto, né? Mas aí a gente pula agora um pouco para fora de Paranapiacaba e lembra Cubatão, como o Dr. Paulo disse, na época daquela grande poluição gerada por indústrias que se instalaram ali na década de 50 e emitiam os poluentes, principalmente sentido Vale do Rio Mogi, sentido Paranapiacaba, e afetando principalmente a vertente direita desse vale. Então, essa poluição, essa área de Cubatão ocupada ali por indústrias então do governo do estado e do governo federal, afetaram grandemente a região da floresta ali que hoje é Parque Estadual do Serra do Mar e a reserva biológica. Não atingiram muito a vila. E aí agora eu entro então no assunto da relação desse impacto nos seres humanos, que é chamado por Johann Martinez Allier como transferência de custo. Então toda essa floresta que vinha abaixo, perto ali de 1970, em 2 décadas de degradação, elas desabrigaram 22.250 pessoas. Olha, todo esse grande impacto é porque a deposição ácida fazia com que as árvores perdessem as folhas, a chuva então dissipava energia diretamente no solo e tudo isso, por conta disso, ocorriam grandes deslizamentos, né? Então, isso marca muito a história de Cubatão como o município mais poluído do mundo, né? E aí, tudo isso depois então, nessas décadas, ocorreram problemas de transferência de custo de volta para o Estado, então o Estado teve que recuperar essas áreas, matando pessoas. Por exemplo, na Vila Socó foram pelo menos 200 pessoas incineradas, então
para não falar um termo muito sensível, né, é mostrar o impacto disso mesmo nas pessoas e geralmente nos mais pobres. E tudo isso antes o pessoal considerava que era o impacto geralmente só os mais pobres. Com o aquecimento global a gente vê então aí mudanças climáticas, isso atingindo não só uma classe social, mas toda a humanidade, né? A partir de 2000, então, com a chegada da prefeitura de Santo André, a gente tem ali aquela área que produz água para a gente e diversos outros serviços ecossistêmicos, já citados anteriormente, passando a ser utilizada por monitores ambientais. Então, a gente teve uma capacitação de mais de 70 monitores ambientais para atuarem no ecoturismo ali em Paranapiacaba, nas unidades de conservação do entorno, primeiramente na municipal e na do estado, no Parque Estadual da Serra do Mar e no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, mas também é possível a atuação na reserva biológica e logo talvez na APA Santos Continente, né? E aí então é importante a gente lembrar a relação entre o humano e meio ambiente, então fazendo com que, desculpa, que a gente gere renda ali e contribuindo com a educação ambiental. Então, quando o artigo 225 fala do meio ambiente equilibrado para todos, né? Sem esses trabalhos que ocorrem em Paranapiacaba, essas crianças ou adultos também, todo o público que vai até Paranapiacaba para conhecer o turismo sustentável, não só o turismo na trilha, mas conhecer o Cambuci, conhecer frutos da Mata Atlântica, tudo isso reflete na sensibilização das pessoas para a conservação do meio ambiente, né? Então, quando a gente tem como potencial instalação do centro logístico e que pode afastar essas pessoas, a gente está então mantendo muitas dessas pessoas somente às vezes para a educação ambiental na sala fria, né, então na escola, que cada vez mais se parece com um presídio, e aí a pessoa fica afastada daquelas florestas de Paranapiacaba e da vila também, cada vez mais sendo direcionada só para o consumismo, né? Então isso mostra a importância não só dos monitores ambientais, mas também do pessoal de pousadas de Paranapiacaba, dos restaurantes, toda a comunidade caminhando sentido ao desenvolvimento verdadeiramente sustentável. A gente não alcançou ainda esse desenvolvimento sustentável, mas é o objetivo nosso, né? E com a instalação de um centro logístico que ameaça, faz com que as pessoas às vezes desistam de ir a Paranapiacaba para ir a outro local, como num shopping, a gente então tem aí o centro logístico contribuindo para uma transferência de custos mais uma vez. Não só dessa forma, mas como ele vai ser instalado em local com espécies ameaçadas de extinção, espécies raras ou com deficiências de dados e outros serviços ecossistêmicos como produção de água, isso ainda a água que abastece a Billings e depois ela é transferida lá para o Alto Tietê, né? Para o Taiaçupeb, então é uma transferência, reduzindo a produção de água, uma transferência de novo de custos para toda a sociedade aí, né? Dentro aí pelo menos do Alto Tietê e essas outras bacias mais próximas ao município de São Paulo. Ou para falar mais uma vez, a reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, né? Então isso tem um reflexo nessa região, e ainda mais vendo Paranapiacaba como um local de referência de ecoturismo e turismo sustentável nessa região. Eu acho que é isso. Eu tomei a liberdade de não trazer uma apresentação, porque eu pensei em fazer uma apresentação mais livre, né? Então, observando o que falariam antes e aí falar no geral de Paranapiacaba. E aí eu acho que é isso. Não sei quanto tempo deu, mas não, acho que é basicamente isso.